que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Vou ler novamente o versículo último, versículo 22. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Oremos. Deus, nessa noite que aqui estamos, Pai, reunidos na Tua presença, quero ser fiel na entrega dessa mensagem, desse recado que Tu mandaste. Quero que Tu me dê a sabedoria, o discernimento, a graça para transmitir, para que ela seja entendida, para que ela caia nos corações tanto das pessoas que estão aqui presentes, como daquelas pessoas que estão assistindo online, e das pessoas que ainda vão assistir, Pai, essa mensagem em vídeo. Eu quero que ela produza os frutos, o efeito para o qual ela está destinada, e venha trazer arrependimento, transformações nos corações, Pai. Olha para a nossa nação, olha para o nosso estado, Pai, olha para a situação em que nós estamos vivendo, e eu peço a Tua misericórdia, peço, Senhor, Tua graça, Tua bondade. Peço, Pai, que nós possamos estar com os nossos corações totalmente voltados para Ti, num só pensamento, num só propósito, numa só intenção, numa só fé, num só amor, Pai. Eu Te peço, guarda o Teu povo, Pai. Nós estamos reunidos aqui pela fé em Teu nome, Jesus. De manhã nós vimos aqui um grande milagre, Pai. Esperamos que essas portas abertas também estejam aí prontos para receber, Pai. Qualquer pessoa que entrar necessitada de uma cura, de uma oração, de uma restauração, Pai. Nós sabemos que muitos estão criticando-nos, ó Pai, por estarmos com aqueles que estão com as portas abertas. Mas nós sabemos que nessa hora que a igreja tem que entrar em ação, a igreja não pode estar escondida. A igreja tem que estar à disposição daqueles que procuram. E hoje veio um casal aqui de manhã, Senhor, procurando uma igreja que estivesse aberta. E aqui foram restaurados. Fizeram a sua reconciliação, Pai. Eu Te agradeço por isso e peço que Tu esteja os guardando na fé, livrando eles, ó Pai, dando a eles cada dia mais da Tua graça, do Teu poder, da Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós estamos com as portas abertas, é porque nós acreditamos que a igreja é local de cura, não é local de contaminação. A igreja é um local onde as pessoas muitas vezes não têm outro recurso aonde ir, buscar um socorro, e elas vêm. Hoje de manhã um casal entrou aqui, já estava pregando, e eles disseram que estavam desviados, afastados dos caminhos do Senhor há 2 meses. 2 meses. Muitos não conseguem ficar sem vir ao culto à igreja. Talvez eu, você, nós, alguns temos a facilidade, podemos ficar 1 ano distante da igreja, mas nós em casa oramos, lemos a Bíblia, buscamos, né? De uma forma ou de outra. Mas tem gente que não consegue nem orar, nem ler a Bíblia, nem buscar a presença de Deus, se não for no local de culto. Não consegue. Eles têm essa necessidade. E de manhã esse casal veio, falou que estavam afastados há 2 meses, e eles saíram de manhã na intenção de encontrar uma igreja aberta, para fazer a reconciliação deles. E eles passaram aqui, viram aberto, entraram e se reconciliaram com Deus. Coisa maravilhosa, né? Isso é o maior milagre que eu vejo. Exatamente quando começou a quarentena, eles se afastaram porque a igreja que eles congregavam, como todas as igrejas, fecharam. E eles, sem buscar Deus em casa, foram se esfriando, se afastando. Quando se viram, estavam totalmente longe de Deus. Então nós estamos hoje com as portas abertas também para isso. Se alguém precisar,
vai entrar, vai buscar uma restauração, uma reconciliação, ou talvez até se estiver doente, vai buscar uma cura. Eu oro para que todas as pessoas que aqui entrarem saiam melhor do que entraram, e graças a Deus hoje é o 3º domingo que nós estamos abrindo. Já entraram pessoas doentes aqui no culto da manhã. Quem estava aqui de manhã viu, a pessoa chegou aí vomitando, chegou mal, saiu curada, entendeu? Então, queridos, é porque eu tenho orado, Senhor, que aqui seja um local de cura, que qualquer pessoa que aqui entrar, ainda que esteja doente, saia curada, em nome de Jesus. Se entrar perturbada, saia liberta, em nome de Jesus. Se entrar precisando de uma restauração, saia restaurada. Que ninguém, nunca, jamais, ao entrar aqui, fique contaminado. Aqui não. Aqui é local de cura, não é local de contaminação. As pessoas podem entrar e sair daqui melhor, mas pior não, jamais. Isso nós não vamos aceitar, que alguém entre aqui bem e saia doente. Não, não vai acontecer. Porque eu tenho orado, Deus é fiel. Amém? E eu peço a Deus que o Senhor esteja aqui nos cercando com a proteção dos seus anjos, nos cobrindo com a proteção do seu sangue, para que o ímpio lá fora, tem pessoas de olho em nós, não venham zombar de nós, que jamais o ímpio venha escarnecer, zombar de nós. Aí olha, confiaram em Deus e agora? Não, isso não vai acontecer, porque o Deus que nós confiamos não vai deixar isso acontecer, amém? O Deus que nós confiamos, Ele é fiel, e Ele vai nos guardar, Ele vai guardar toda pessoa que aqui vier. Não tenha medo, pode vir, aqui está muito mais seguro do que no mercado que você entra, do que na farmácia que você vai buscar remédio, do que no posto de saúde, chama posto de saúde, mas na verdade ali é o local das enfermidades. Então aqui é muito mais seguro do que a fila do banco, que muitos têm dormido a noite inteira na fila, para pegar o auxílio. Aqui é muito mais seguro do que qualquer lugar que você possa ir. E a verdade seja dita, muitos não têm medo de ir a esses lugares, mas ficam com medo de vir para a casa de oração. Mas como nós somos livres, eu deixo à vontade, aqueles que quiserem vir, venham. Se você não quiser vir, achar mais prudente ficar em casa, fique em casa então, amém? Mas nunca jamais critique ou impeça quem quer vir, quem precisa vir, porque aqueles que aqui estão é porque sentiram uma necessidade de estar aqui e de vir aqui, amém, queridos? Eu precisava dar essa palavra introdutória. Mas vamos então ao que interessa. No texto que nós lemos, no livro de Jeremias capítulo 8, os versículos 4 em diante, a situação do povo de Israel, naquele tempo, muitos e muitos séculos atrás, era uma outra situação, mas com uma realidade parecida com a nossa nos dias de hoje. Alguém talvez, ao ler esse texto, pensou, parece a situação que nós estamos vivendo, parece a realidade dos dias de hoje, não é mesmo? Bem parecido. O povo ali estava sofrendo, o mal que eles estavam enfrentando, não era a Covid-19, não era nenhuma pandemia, era um outro mal, mas com a mesma causa, exatamente como acontece nos dias atuais. Hoje nós estamos sofrendo o mal, naquele tempo o povo de Israel estava sofrendo também de um mal, eram situações diferentes, mas com uma mesma causa. Vocês sabem que causa é esta? Vou lhes dizer, pecado, pecado, pecado. Todos nós, venhamos e convenhamos, sabemos que o mundo está nessa situação atual por nenhum outro motivo senão pecado. Tudo o que nós estamos colhendo nos dias de hoje, tudo o que nós estamos sofrendo, tudo o que nós estamos vivenciando, não tem outro nome senão colheita. Nós estamos colhendo o fruto das nossas más ações, nós estamos colhendo o fruto do nosso distanciamento de Deus, nós estamos colhendo o fruto das nossas maldades. De manhã eu falava, carnaval último, os últimos carnavais, zombaram de Deus, escarneceram de Deus,
Puseram o Senhor, uma figura, um homem representando o Senhor Jesus Cristo, caído, estendido ali na avenida, enquanto o diabo triunfava sobre ele. Vocês viram isso? O mundo escarnece de Deus, e quando o mundo sofre as ações do seu pecado, sofre a colheita, culpam a Deus. É interessante, né? De manhã eu falava: pai, cadê esse povo que zombava de Deus? Cadê esse povo que escarneceu de Jesus, dizendo que o diabo era mais forte? Por que não buscam socorro no diabo agora? Por que não pede para o diabo lhes livrar desse mal? Não disseram que o diabo é mais forte? Por que agora estão esperando em Jesus? Por que agora estão recorrendo a Deus? Por que agora estão cobrando de Deus uma solução? Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem culpa nenhuma. Não foi Deus que enviou esse mal, Ele permitiu. O próprio homem criou esse mal, por causa dos seus atos, das suas ações. Se o vírus foi produzido em laboratório, não sei, mas eu sei que o próprio homem, sim, é responsável por ele, porque isso é resultado das ações do homem, é resultado do pecado do homem. Se foi criado, foi por ganância, pecado. Se veio de uma forma ou de outra, foi por erro. Quem mandou comer uma comida que Deus não recomendou, uma comida proibida, algo que não era para ser alimentado, culpa do homem. Se foi algum fenômeno da natureza, também é culpa do homem, porque o homem bagunçou toda a natureza. Tudo que nós temos no mundo atual de maldade, não foi Deus quem criou. Deus não criou o mal. O mal existe por causa da ausência do bem. Assim como o frio não existe. Frio não foi criado. Calor sim. O frio é exatamente a ausência do calor. Trevas e escuridão não foi criado. A treva é a ausência da luz. Então, assim como a treva é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, existe o mal. Deus não criou nada ruim. No sexto dia, viu Deus que tudo quanto criado era bom. Tudo quanto criou Deus, Ele viu que era muito bom. Então, queridos, se hoje nós estamos sofrendo a colheita das nossas ações, e vivendo um mal que o próprio homem criou, fruto da sua maldade, fruto do seu pecado, não temos que culpar a Deus. Nos dias do profeta Jeremias, eles também estavam colhendo o mal, eles também estavam sofrendo uma consequência, a mesma consequência do pecado. O pecado nos dias de Jeremias era o povo ter se distanciado de Deus, se afastado de Deus, ido em busca dos ídolos. E sabe qual o mal que Deus enviou para eles? A invasão da Babilônia. Um povo cruel e bárbaro, um povo violento, um exército sanguinário, veio e invadiu Israel, fazendo todos eles de escravos. Desterrou eles, tirou eles da sua terra, levou muitos para o exílio, deixou a terra deles inabitável, assolou com todas as plantações, arruinou toda a economia do povo. O povo ficou na miséria, escravos, sem liberdade alguma, e sofrendo grande opressão. No meio de toda aquela situação, falsos profetas e sacerdotes se levantaram dizendo: não tenham medo, haverá paz, esse mal será breve, Deus vai acabar com os nossos inimigos, nós sairemos livres. Não deem ouvidos ao profeta Jeremias, porque ele está profetizando desgraça. A paz virá sobre vocês, não tenham medo, fiquem tranquilos, está tudo bem, quando não estava. Mesma situação de hoje. Ninguém pode dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Ninguém pode dizer que a situação não é grave, porque é.
Ninguém pode dizer que não há perigo, porque há. Estaríamos fora da realidade, dizendo, não, tudo isso é ilusão. Eu sei que há um exagero na mídia. O ano passado, na mesma época, morreu praticamente o mesmo tanto de pessoas que estão morrendo nessa época, por outras doenças. Cânceres, vários tipos de câncer, asma, bronquite, doenças respiratórias, coisa muito comum nesses dias de outono e princípio de inverno. Só que a situação que nós estamos vivendo hoje é um pouco mais grave, bastante mais grave, porque esse mal tende a se alastrar, aumentar. Ainda não chegou no seu pico. Mas e aí? Qual a nossa situação? Qual a nossa reação diante disso? Vamos ficar trancados em casa a vida toda agora com medo? Não, nós temos que enfrentar. E se esse mal durar 1 ano, 2 anos? Vamos ficar sem trabalhar, sem sair de casa, sem vir cultuar, fechar a igreja todo esse tempo? Não, queridos. Temos que fazer como vocês estão fazendo aqui. Puseram suas máscaras, enfrentaram, vieram. Amanhã muitos vão trabalhar. Estão enfrentando. A vida continua. O ser humano é adaptável a qualquer circunstância. Sabia disso? Nós nos adaptamos. Vai chegar uma hora que nós vamos conviver com isso, como nós aprendemos a conviver com a gripe, que não tem cura, que mata muita gente todo ano. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Vamos ter que aprender. Adotar para sempre as regras de higiene, os cuidados pessoais, adotar para sempre. Mudar nossos hábitos, né? Sem muito toque, sem muito apego. Temos que mudar, vamos mudar. Nos adaptarmos a essa situação. Agora, o que nós não podemos dizer é que está tudo normal, porque não está. Não está. No começo dessa pandemia, eu falei que isso iria trazer um grande avivamento sobre o Brasil e sobre muitas nações do mundo. Hoje de manhã eu confessei que eu errei. Infelizmente eu estava errado, bem que eu gostaria de estar certo. Como eu gostaria que esse mal trouxesse pelo menos um avivamento espiritual. Mas o que nós estamos vendo é o contrário. É o contrário. E hoje de manhã eu falava isso, Deus confirmou mandando um casal desviado que se desviou exatamente quando começou essa pandemia e as igrejas fecharam. Porque nem todo mundo tem facilidade de assistir um culto online, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem essa disciplina, porque exige uma disciplina. Você está em casa, você tem muitas coisas a fazer, você tem muitas opções na internet, você tem muitas opções na Netflix, tem várias opções. E para você se disciplinar, você fala, não, agora, exatamente no horário do culto, eu vou cultuar a Deus como se eu estivesse no templo, lá na casa de oração. Quantos têm essa disciplina? Difícil. Geralmente, principalmente, quando tem uma live de um cantor famoso. Ah, eu vou assistir primeiro a live, o culto fica gravado mesmo, depois eu vou assistir. O que é isso? Uma inversão de prioridades? Deus deixa para depois? Depois a pessoa reclama. Ah, por que minha vida está assim? Por que as coisas estão acontecendo assim comigo? Prioriza Deus. Vê se Deus não vai te abençoar. Então de manhã eu falei, olha, eu sinto, mas eu errei. Eu falei que isso ia trazer um avivamento, mas é ao contrário que está acontecendo. Pessoas estão se afastando de Deus, pessoas estão se distanciando de Deus, pessoas estão se esfriando na fé. Muitos já voltaram para o vício. Eu falo isso com certeza, porque eu estou vendo, convivendo, observando no dia a dia. É o pastor que atende muitos WhatsApps, muitos pedidos de oração. Eu sei do que eu estou falando. Pessoas estão se desviando, literalmente se afastando de Deus, quando deveriam buscá-lo. Porque tem pessoas que dependem do culto, não conseguem ser crentes se não estiver sempre no culto. Sabiam disso? Infelizmente, essa pandemia, eu falava de manhã, o pior mal que essa pandemia tem causado não é a morte do corpo, não é a morte física. Apesar dela estar matando muitas pessoas, a morte do corpo é o menos ruim que ela está causando.
O pior mal que ela está causando é a morte da alma. Porque muitas vezes nós tememos um mal que mata o corpo, mas nós não tememos o pior mal que pode matar a alma, levar-nos para o inferno, que é o pecado. Não tenha medo desse vírus, ele só mata o corpo. Ele não pode afetar a tua alma. Ele não contamina a tua alma, não. Ele não leva a tua alma para o inferno. Só mata o corpo. E esse corpo um dia vai ser destruído mesmo. Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Zele por ele. Adote todo o padrão de higiene que você puder. Mas não tenha medo excessivo. Muitas pessoas estão vivendo a síndrome do pânico nesses dias. Muitos estão em depressão. Muitos estão com as suas emoções totalmente dilaceradas. Medo. Medo excessivo de uma coisa que só pode matar o corpo, não pode matar a alma. Por que nós temos tanto medo de morrermos no corpo e não temos medo de morrermos na nossa alma, de irmos com a nossa alma para o inferno? Por que nós temos tanto medo? Porque nós temos medo de algo que mata o nosso corpo e não tememos aquele que tanto pode matar o corpo como levar a nossa alma para o inferno. Nos dias do profeta Jeremias, o povo estava assim: Deus vai nos mandar uma solução, Deus vai nos dar livramento. E muitos falsos profetas, falsos sacerdotes estavam reforçando essa atitude do povo. Não, continue como vocês estão, vivam a vida normal, vocês vão sair livres desta. Aí Jeremias se levanta e diz: Deus não vai livrar, podem clamar, não vai livrar, porque vocês buscaram os ídolos, cultuaram, amaram mais os ídolos do que a Deus. Deus está permitindo esse mal como uma vara de correção. Deus usou o profeta Jeremias para falar naqueles dias. Da mesma forma, eu acredito que Deus hoje também usa esse mal como uma vara de correção, tanto para o povo dele, como para o povo de fora. Que todos nós estamos sujeitos aos efeitos desse mal. Então essa vara da correção vem para todos nós. Todos nós. Todos nós. E o profeta Jeremias então começa dizendo assim: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Eu ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, o grito que se estende por essa terra. O Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei. Não é assim que muitos dizem? Cadê o Deus? Cadê o Deus desses crentes? Cadê o Deus desse povo? Cadê a resposta às orações? Não virá. Digo com certeza, não virá tão cedo. Deus não vai acabar com esse mal tão cedo, não. Desculpa se eu estou sendo, não é pessimismo, é realismo. Enquanto o povo não se arrepender dos seus pecados, enquanto o povo não se converter, há um mal pior que precisa ser vencido, que é o pecado. Há algo que precisa ser tratado mais urgentemente do que esse vírus. Para o vírus, já estão até estudando aí, descobrindo anticorpos, criando uma vacina. Talvez até em menos de um ano haja essa vacina. Mas quem garante que todos terão acesso a essa vacina? Quem garante que ela vai chegar em todos os lugares? Quem garante que ela vai ter a mesma eficácia em todos os lugares? Quem garante que não haverá novas mutações desse vírus? Então, infelizmente, eu digo para você, há um mal pior que precisa ser tratado agora, que é o pecado nos corações. O vírus é o de menos, mata só o corpo, não mata a alma, mas o pecado é grave. O pecado mata o corpo, mata a alma, destrói tudo. E esse é o mal que precisa ser tratado agora, pecado. E queridos, de manhã eu dizia assim: há tempos atrás, eu imaginava que a igreja que o Senhor viesse arrebatar era uma igreja forte, uma igreja avivada, uma igreja cheia de fé. Engano. A igreja que o Senhor vai arrebatar viverá em dias de apostasia. Sabe o que é apostasia?
afastamento de Deus, esfriamento na fé, distanciamento de Deus. Estar apostatado é estar desviado de Deus. E Jesus voltará numa época assim, que a igreja estará totalmente fria, apostatada. Só vão ficar o remanescente fiel. Mas pastor, como o senhor tem certeza disso? Leia depois Mateus 24, Lucas 21, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Apocalipse 13, 14. Depois eu coloco lá na página da igreja os textos que falam sobre isso aí. Por quê? Ali fala que Jesus não voltará antes que apareça o filho da iniquidade, o homem da perdição, o homem do pecado, o anticristo, e antes que venha a grande apostasia. Então, duas condições para Jesus voltar: aparecimento do anticristo e apostasia. E essa situação da pandemia está contribuindo para os dois. Está contribuindo para o aparecimento do anticristo e está contribuindo também para a apostasia da igreja, porque a igreja está se apostatando, infelizmente. Não sei se quando tudo voltar ao normal, se a igreja volta ao normal, não sei, só Deus sabe. Eu estou que nem o profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos. Poderão reviver esses ossos? Não sei. O povo ficou tão acomodado, tão acostumado a não estar cultuando a Deus na igreja, que eu não sei se vão voltar ao normal, não sei, dificilmente, só um milagre, infelizmente. Então, queridos, em maio agora era para ter uma reunião mundial. O grande líder religioso lá do Vaticano tinha convocado uma reunião com líderes do mundo todo para maio. O objetivo, segundo ele, entre aspas, era falar sobre a educação, assuntos referentes à educação mundial, mas não é. Era uma reunião já inicial, tratando desse tema. Precisamos de um governante mundial. Nessa nova ordem mundial, precisamos de um homem que venha botar a casa em ordem. O mundo está em desordem, precisamos ordenar tudo, deixar tudo em ordem, para isso precisamos de um homem. Essa reunião foi prorrogada talvez para outubro, novembro, quando passar a pandemia. Mas o mundo todo já está clamando, precisamos de um líder, precisamos de um homem. Porque essa pandemia veio trazer ainda mais desordem social, desordem econômica, desordem política. Existe tantas diferenças e flutuações nos câmbios, como uma moeda está lá em cima, outra moeda está lá embaixo. A má distribuição de renda afeta o mundo todo. Fome em uns lugares, riquezas em outros. Então, o mundo está clamando por um homem que bote essa casa em ordem. E essa pandemia, por aumentar os problemas econômicos, sociais e políticos, tem contribuído para isso e vai continuar contribuindo. Essa pandemia tem contribuído também para a apostasia da igreja. Muitos estão se apostatando, se esfriando, se afastando de Deus. Parei de fazer as lives no Facebook, porque não tinha interesse. Pouquíssimas pessoas. Falei para você, não, estamos jogando pérolas. Ninguém está interessado, nem poucas pessoas estão interessadas. A igreja está aberta. Se estivesse interessado, estariam vindo, ou quando a gente faz o culto ao vivo, estariam vendo. Até o culto ao vivo, que é tão fácil, em qualquer lugar você pode assistir, não tem desculpa nenhuma. Quantas pessoas assistem? Pouquíssimas. Não sei o que essas pessoas estão fazendo. Amém. Se estiver assistindo outras lives, outros cultos, amém. Ou se estiver lendo a Bíblia lá, orando, dificilmente acho. Que há tanto entretenimento, há tantas ofertas de diversões e entretenimento pela internet, Netflix, YouTube. Mas nós temos que priorizar Deus, queridos. A nossa alma é ou não é mais importante? É ou não é mais importante? O povo nos dias de Jeremias estava assim, totalmente alheios, distanciados, afastados de Deus. Veio o mal, a Babilônia veio contra eles. Aí eles começaram a recorrer aos sacerdotes, aos profetas. E aí? Deus não vai nos livrar? Agora o povo busca Deus. Quer buscar Deus? Quer buscar um socorro? Na verdade,
Muitos que buscam a Deus em épocas assim, situações como essa, não estão buscando a Deus, estão buscando o socorro, o auxílio, a ajuda de Deus, o remédio. Mas quando ficar tudo bem, esquecem de Deus. Infelizmente é assim. Aí Jeremias começa a dizer: estou entristecido, a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece, eu ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda essa terra, dizendo: o Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Aí o Senhor responde: por que eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? O povo provoca Deus a ira com seus deuses inúteis, que nada podem fazer, e depois cobram de Deus uma solução. Deus não vai dar a solução. Aí Jeremias, interpretando a situação do povo, diz: passou a época da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Mesma situação que nós estamos hoje. Esse capítulo 8 de Jeremias é o jornal do dia hoje. Parece que se fosse escrito, é como se tivesse sido escrito hoje. Nós, passou o verão, está quase findando o outono, inverno chegando, e o mal continua aí, não estamos salvos, não há solução. Passou março, passou abril, já estamos indo para meados de maio, nem atingimos o pico, nem dobramos a curva, nem estabilizou o número de infectados, o mal continua aí. Que será de nós? Esse é o mesmo lamento do povo hoje, das pessoas hoje. O que está acontecendo? Que será de nós? Qual o nosso futuro? Deus não está nos vendo, Deus não está nos socorrendo, Deus nos largou ao léu. E agora? E agora? E agora? Busque a Deus, clame a Ele, clame, pelo menos por sua vida, pela sua família, clame, busque, priorize Deus. Pare de colocar outras coisas da internet em primeiro lugar. Pare de dizer: depois eu busco a Deus, depois eu assisto culto. Pare com isso. Será que nem nessa hora Deus é prioridade para a tua vida? E o profeta diz: mas estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. E aí Jeremias faz a pergunta final: não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias faz menção da região de Gileade, porque é interessante. Lá no sul de Israel, existe esse território chamado Gileade. E sabe o que existe lá em Gileade? Uma grande plantação de carvalhais. Pelo menos existia nessa época. Muitos carvalhais. E sabe o que eles extraíam dessas plantações de carvalhais? Uma resina sintética, uma resina natural, melhor dizendo. E sabe o que eles fabricavam com essa resina que era extraída dos carvalhos? Bálsamo. Era uma região riquíssima em bálsamo, porque esse território de Gileade era abundantemente banhado pelo sol, que incendia sobre aquelas terras, e o sol, incidindo sobre a plantação dos carvalhos, fazia com que eles produzissem muita resina, e essa resina era usada em bálsamo, que servia para curar feridas. Aí Jeremias faz menção dessa região de Gileade, diz assim: ora, nós não vivemos em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? Não há tantos médicos em Gileade? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Estamos numa terra cheia de bálsamo, cheia de remédio, cheia de médicos, e não há sinal de cura. Não é assim que nós estamos no Brasil?
cheios de tanta igreja, cheios de tantos evangélicos, cheios de tanto povo de Deus, cheios de tantos pastores, cheios de tantos ministérios, cheios de tantas pregações, e não há sinal de cura. No meio de tanto remédio que nós temos, no meio de tanto bálsamo, não há sinal de cura. O que está acontecendo com o povo? Porque ainda não veio cura para o povo. A resposta é a mesma que Deus deu ao povo de Israel naqueles dias. Porque há um mal que precisa ser tratado antes desse, é o mal do pecado. Apesar de vivermos uma terra cheia de bálsamo, cheia de remédio, o povo continua no seu pecado. O povo continua distanciado de Deus. O povo continua se afastando de Deus. O povo continua se voltando para os seus ídolos. O povo continua colocando Deus em segundo plano, priorizando outras coisas na sua vida. Em outras palavras, o povo não está nem aí com as coisas de Deus. E agora, que era para estar buscando mais a Deus, estão mais afastados ainda. Infelizmente, essa é a nossa situação atual. Essa é a nossa realidade. Bem parecida com a realidade daqueles dias em Israel. Por isso, o coração do profeta estava dolorido, ferido, machucado. Ele estava com a sua alma sangrando, chorava. Nós não vivemos na terra de Gileade, onde há tanto bálsamo, onde há cura, onde há médicos. E por que não há cura para o meu povo? Por que não há cura? Não há bálsamo em Gileade? Será que nós não temos também sobre nós aqui o sol da justiça incendindo sobre nós, raiando sobre nós, que somos seus carvalhos de justiça? De nós não está sendo extraído bálsamo para a cura? Por que nós não estamos promovendo cura? Por que nós não estamos trazendo a cura? E a cura que eu falo, não é a cura física, é a cura mais importante, a cura para o pecado. É a cura do pecado, que esse é o mal pior. Essa é a época de nós os médicos, de nós aqueles que temos o bálsamo de Gileade, levarmos o bálsamo da cura para as pessoas, a cura para a doença do pecado, para o mal do pecado. Com quantas pessoas essa semana você compartilhou algo de Deus? Quantas pessoas você falou de Deus essa semana? Ah, pastor, não tive tempo, não encontrei ninguém, estou em quarentena. De casa você pode evangelizar o mundo. Nós compartilhamos tantas fake news, tantas coisas ruins, tantas notícias trágicas, e passamos dias sem compartilhar uma mensagem que venha trazer cura, que venha trazer paz, que venha trazer restauração, que venha trazer salvação. E temos de monte, tem bálsamo à vontade, tem muito bálsamo aí para você oferecer para as pessoas. Ofereça esse bálsamo para curar essa doença do pecado. Porque eu digo uma coisa: quando houver cura para o problema do pecado, quando houver arrependimento, aí Deus pode tratar com esse segundo mal, que é o menos grave. A pandemia é o mal menos grave. O pior mal é o pecado. E quando nós nos dispormos a levar essa cura que nós temos através do bálsamo que há na nossa vida, a cura para o pecado virá, e consequentemente vai haver a segunda cura, a menos importante. Porque esse mal, volto a dizer, só mata o corpo, não mata a alma. Mas o pecado pode destruir o corpo e a alma. Esse é o recado que Deus mandou entregar nesta noite, e que eu creio que eu fiz conforme Ele mandou. Agora, cabe a cada um, cabe você que está em casa, talvez você que está assistindo, essa mensagem nem foi para você, porque você está aí priorizando Deus, resolveu se desligar das outras coisas da internet nessa hora, resolveu desligar a televisão, falou, é a hora do culto, vamos cultuar a Deus. Tem gente que reúne a família, acho lindo. Obrigado, já tem pedidos de oração. Tem gente que reúne a família nessa hora, liga a internet na televisão, põe a família toda reunida na sala. É culto em casa, está certo. Não pode estar aqui, assista em casa, mas prioriza Deus, não deixa para depois não, depois você não vai conseguir.
vai vir um sono, você vai dormir, dia seguinte menos ainda. Essa mensagem vai ficar lá, arquivada, mas ninguém vai ver. Aí você está assistindo, amém, parabéns, Deus te abençoe, você está fazendo a sua parte. Agora, você tem esse bálsamo, pega essa mensagem, compartilha com outras pessoas. Já que você não, talvez você não saiba evangelizar, falar do amor de Cristo, manda aí, ó, em 2, 3 segundos, 3 cliques, você compartilhou com milhares de pessoas. Compartilha com o seu grupo, compartilha aí com a sua linha de transmissão. Não tenha vergonha. Você está com vergonha de transmitir, de compartilhar alguma coisa de Deus? Que é isso? Não foi Jesus que deu a vida por você? Por que essa vergonha? Você tem vergonha? Muitos não têm vergonha de transmitir uma fake news, de transmitir uma notícia trágica, de transmitir morte, de transmitir estatística, de transmitir notícias dessas mídias sensacionalistas, mas tem vergonha de compartilhar uma mensagem. Pode compartilhar sem medo. Essa é a mensagem transformadora. É a mensagem que produz vida. E o que as pessoas mais precisam agora é vida, é esperança, é fé. É tratar dessa doença que chama pecado, que causa todos os outros males no mundo. 1 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A cura está aí, ó, em buscarmos a Deus de coração, nos humilhando na presença dEle, e pedindo perdão dos nossos pecados. Só assim Deus vai sarar nossa terra, de outra forma não. Eu só acredito que Deus vai sarar essa terra se houver arrependimento, confissão de pecados, restauração. E o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Uma nação dividida por ideologias, gostos, preferências políticas. Marca-se um jejum nacional? Não, eu não vou aderir a esse jejum, porque foi marcado pelo presidente que eu não gosto, que não é do meu partido, não é da minha preferência, então tudo que ele fala eu vou contra, eu estou torcendo contra. Tem gente que fala exatamente assim: estou torcendo para dar tudo errado, estou torcendo para morrer muita gente mesmo, para esse país ir à bancarrota. E aí eu vou bater palma e falar: está vendo o líder que vocês escolheram? Mas não tem culpa. Culpa somos nós mesmos, culpados somos nós mesmos. Quando nós deveríamos estar unidos, estamos divididos. E a Bíblia diz que uma casa dividida não prevalecerá. A casa chamada Brasil está dividida. Uns falam: não, eu sou desse lado, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do meio. Se não bastasse a divisão de esquerda, divisão de direita, tem a divisão do meio. 3 divisões: esquerda, direita e meio. E o povo insiste nessa bobagem, quando o mais importante agora é estarmos unidos. Não. Foi proclamado um jejum, vamos aderir. Vamos torcer para o Brasil dar certo, vamos torcer para esse mal ser banido, para ficar tudo bem. Porque ficando bem para uns vai ficar bem para todos. Mas não, preferem fincar o pé ali na sua ideologia. Não, minha posição é essa, vou morrer nessa posição. E morre mesmo. Muda a mente, muda a sua mente. Pense no que é dos outros, não só o que é seu. Não fique olhando só para o seu umbigo, seus interesses. Agora não é o momento para isso. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós corremos o risco de afundar. Se a gente não nos ajudarmos uns aos outros agora, vamos todos afundar. Então nós precisamos estar unidos, remando, nos animando uns aos outros, nos fortalecendo e procurando chegar num só alvo, num só objetivo. Não tentar ir para a direita, para a esquerda ou ficar só no lugar. Vamos orar, queridos? Deus me autoriza a falar só até aqui. Eu não gosto de falar ir mais além do que Deus manda, senão eu começo a falar de mim mesmo, começo a falar bobagem, começo a falar coisas que não convém, aí estraga tudo, né? Então vamos parar por aqui, que é até onde Deus me autoriza. E vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar. 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 Nós vamos ter a nossa ceia.
lembrando a morte de Cristo, não só a sua morte, mas a sua ressurreição, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor. Você já reparou que você está vivo hoje? Já reparou que você está respirando sem ajuda de aparelhos? Não é uma bênção? Hoje, você já respirou umas 20.000 vezes. Até o final do dia, você vai respirar mais umas 5.000. Não é dádiva de Deus? Já agradeceu a Deus por estar respirando? Muitos nessa hora gostariam de estar respirando, mas não estão. Estão dependendo de um aparelho para respirar. Você está respirando. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por você estar com saúde, estar em pé, você teve condições de chegar até aqui. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Peça a Ele que Ele continue te guardando, te livrando. Se apegue a Deus, se segure em Deus, porque a situação agora é essa, é nos apegarmos a Deus, queridos. Só assim sobreviveremos. Só assim. Vamos orar? Deus, nessa noite que estamos aqui reunidos, Pai, como uma família, a Tua família, Teu povo, que se chama pelo Teu nome, estamos nos humilhando, orando, buscando a Tua face, porque reconhecemos mais do que nunca que somos inteiramente dependentes de Ti. Senhor, cura as nossas emoções. Não deixe que o medo tome conta dos nossos corações, da nossa alma. Não deixe, Senhor, que o pavor nos domine. Não deixe que venhamos perder a esperança, perder a fé ou nos distanciarmos de Ti. É agora que nós precisamos estar seguros em Ti. Socorre-nos, guarda-nos, livra-nos, protege-nos, guarda os nossos lares, nossas famílias. Muda a situação do Brasil. Cura o Brasil dessa terrível doença, dessa terrível pandemia chamada pecado, porque é o pecado que está afetando mais a humanidade, afetando mais o Brasil. A outra pandemia é só consequência desse, e eu tenho certeza que quando o pecado for tratado, esse segundo mal também será. Leva o Brasil ao arrependimento, as pessoas ao arrependimento. Senhor, tem misericórdia dessa família, dessa pessoa que está afastada de Ti, se afastando de Ti, se esfriando na fé. Que possamos ter arrependimento nos nossos corações. Olhe para o nosso Brasil que está dividido, uma nação dividida, entre pensamentos, ideologias, gostos políticos, preferências, interesses próprios, uma nação mergulhada na corrupção, tanta maldade, tanta falta de amor, tanta desunião, tanta iniquidade. Nós só pedimos: socorre o Brasil, Pai. Traz uma cura para essa doença chamada pecado. Traz cura sobre as nações. Restauração. Sabemos que Tu voltará para resgatar uma igreja em meio a uma apostasia, em meio a um esfriamento total. Mas guarda aqueles que são Teus, aqueles que são marcados pelo Teu sangue, para se manterem livres no meio de toda essa apostasia. Abençoamos a nação de Israel, aqueles cientistas que têm trabalhado dia e noite, procurando uma solução, descobrindo anticorpos, tentando achar uma vacina. Abençoa eles, Pai. Eles são bênção para o mundo. Tu prometeu a Abraão que faria deles uma grande nação, que através deles, neles seriam benditas, abençoadas todas as nações da terra. E é o que tem acontecido. Abençoa a nação de Israel. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Oramos pelo nosso presidente. Dá graça a esse homem, dá força, coragem, perseverança, persistência, fé. Abençoa a sua família, abençoa seus ministros, toda a sua equipe de governo. Trata com o nosso governador, tira toda a corrupção do coração daquele homem, toda a ganância pelo poder, toda a maldade que há no coração daquele homem, tira, Senhor. Abençoa o nosso prefeito, continua fazendo dele um homem Teu. Abençoa toda a sua equipe. Abençoa os governantes que estão procurando também
soluções, que estão sendo honestos. Pune aqueles que estão agindo desonestamente, que estão na corrupção. Traz juízo, Pai, sobre essa nação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem acender as luzes, por favor? Eu vou descer até aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte, ou proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Comendo esse pedaço de pão e bebendo desse cálice, contendo o suco da videira. Nós estamos proclamando, fazendo uma proclamação ao mundo. Sabe que proclamação é essa? A proclamação nos dias que Paulo escreveu esse texto, era assim: um arauto, um mensageiro do rei, chegava diante de uma praça pública, para trazer alguma mensagem do rei. Isso era uma proclamação. Ele dizia assim: olha, hoje eu venho trazer uma proclamação, um edital, uma notícia direta do rei. E lia aquela notícia em praça pública. Aquilo era chamado proclamação. Paulo usa essa palavra e diz assim: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão fazendo uma proclamação do Rei dos Reis, trazendo um anúncio do Rei dos Reis. Sabe que anúncio é esse? Vocês estão dizendo para todos os poderes das trevas, para todo o poder do mal, para todo o principado, para toda a força espiritual da maldade, o seguinte: vocês perderam, porque o Cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, ele está vivo, e trouxe-nos grande salvação, trouxe-nos a redenção, trouxe-nos a libertação, nos livrou da morte, do inferno, do pecado e de todo mundo mal. E agora nós estamos proclamando que em Cristo Jesus nós temos libertação, temos salvação, temos vida eterna. Essa é a proclamação que você está fazendo: que Cristo morreu, ressuscitou, que os poderes do mal, os poderes das trevas perderam, foram derrotados na cruz. O Senhor Jesus Cristo encravou na cruz o escrito de dívida que era contrário a nós, onde no qual constavam toda a sorte de dívidas que nós tínhamos, de todas as ordenanças contrárias a nós. Ele encravou essa dívida na cruz e disse: tetelestai, está consumado, está pago, não deve mais nada. Eu e você não devemos mais nada, estamos quites, livres, sem pecado, porque Ele nos perdoou através da sua morte na cruz. E é isso que nós estamos proclamando. E Paulo ainda diz mais, que Jesus triunfou sobre as potestades, os poderes do mal, na cruz, expôs-os publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que bênção, graças à sua morte. Então vamos celebrar a morte do Cordeiro, lembrando, quando pegamos esse pão, esse cálice, lembramos da sua morte, do seu corpo partido na cruz e do seu sangue derramado por nós. Amém? Vou pedir que 3 obreiros possam vir para estar distribuindo esses elementos. Amém? Quem vem? Isso, pode vir Luciano, pode vir Marta, pode vir também Lena. Já vou pegar o meu aqui. Aí, podem distribuir. Todos que têm a certeza que se morrerem hoje vão para o céu, pode participar. Porque se você morrer hoje e for para o céu, você vai participar das bodas do Cordeiro lá. E eu não posso te impedir de participar aqui. Então, a ceia é para todos aqueles que têm certeza de que se morrerem hoje vão para o céu. Se você tem a certeza de morrer hoje e ir para o céu, pode participar, amém? Participem dele todos. E assim que todos estiverem de posse desses elementos, nós vamos estar orando e apresentando-os ao Senhor. Amém? Se
Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.